Olá, eu sou Kevin Ribeiro, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falaremos sobre a separação do homem com Deus. E a pergunta é, quando houve essa separação? Essa separação aconteceu quando o homem ele escolheu o mal. É importante que tenhamos o entendimento que não foi Deus quem rejeitou o homem, mas foi o próprio homem que optou pelo mal. E antes de mais nada, a Bíblia nos ensina que somente Deus é bom e que tudo foi criado nele. Sendo Deus bom e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, no livro de Gênesis, quando Deus ao criar todas as coisas, diz que tudo o que havia feito havia ficado muito bom. Então se as coisas que Deus criou permanecessem nele, permaneceriam em sua bondade. O homem ele foi criado em comunhão com Deus e por conta dessa comunhão conhecia um bem de Deus, mas não um bem próprio. Quando o homem ele achou que poderia ser bom sem Deus, ele acabou pecando e morreu. Quando Deus ele criou o homem, o colocou em um jardim chamado Jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Depois de ter colocado Adão no jardim, deu uma ordem a ele, para que ele pudesse comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comesse, ele iria morrer. Logo depois disso, Deus também criou a mulher e a colocou também no jardim, para fazer companhia a Adão e ajudá-lo. E no jardim do Éden tinham muitos animais, e um deles era a serpente, que era o próprio Satanás. E a serpente ela foi falar com a mulher, fazendo algumas perguntas para ela. E quando analisamos o diálogo da serpente com Eva, vemos a tentação que o diabo joga para Eva de ser independente de Deus. E quando Eva ela percebe que aquilo daria entendimento diferente do que ela tinha, ela foi lá, comeu do fruto e também deu ao seu marido, que ele também comeu. E uma vez que o homem pecou, a morte veio sobre ele. E aqui voltamos para o exemplo da folha. Quando Adão e Eva eles comeram da árvore, eles não morreram fisicamente. Aparentemente não houve morte e muito provavelmente eles pensaram que Satanás tinha razão. Porque a serpente falou para Eva que no dia em que dela comer, certamente não morrerás. Mas assim como Deus, serão conhecedores do bem e também do mal. Então ela come da árvore, não morre e por conta disso entrega essa fruta para Adão e ele também não morre. E eles não conseguem ver essa morte acontecendo, porque essa morte foi uma morte espiritual. Então eles acabaram morrendo espiritualmente. Foi a separação de Deus. Eles foram retirados da fonte da vida. O homem fisicamente era para viver eternamente, mas como um exemplo da folha, quando a folha é retirada da árvore, ela acaba murchando aos poucos e chega um momento em que ela morre totalmente. É como um homem, em resumo, eles morreram espiritualmente e, por consequência, alguns anos depois, eles morreriam fisicamente. E a pergunta que fica é, por que Deus ele permitiu essa separação? Deus ele não poderia ter feito o homem inseparável dele? E essa é uma pergunta muito importante. E Deus ele nos criou à sua imagem e semelhança, ou seja, seres pessoais, essencialmente espirituais, dotados de intelecto, vontades e emoções. E seres com tais características precisavam decidir permanecer em Deus. Então veja que a forma que Deus nos criou é uma forma muito especial. E essa forma foi o que decidiu para que o homem não permanecesse em Deus. E essa decisão ela foi tomada com a influência da ação de Satanás, mas ela afetou toda a humanidade. E vamos entrar num ponto muito importante, que muitas pessoas questionam. Se Adão pecou lá atrás, o que é que eu tenho a ver com isso? Vamos também entender que isso também é nossa culpa. Mas é importante que a gente entenda que a gente foi criado dessa maneira. Seres que podem decidir, sentir vontades, sentir emoções, e essa é a beleza da criação. É você pensar que você consegue raciocinar, decidir algo, e tudo isso faz parte dessa beleza da criação e que muitas pessoas acabam não vendo a partir dessa visão. Mas nós ainda estamos vivendo numa natureza que é totalmente corrompida. Essa não é a plenitude da nossa natureza. E é muito importante a gente fazer essa reflexão de entendermos que a gente é um ser totalmente complexo. E seres com tais características precisam decidir permanecer em Deus. Isso vale até hoje. E a ordem que Deus deu para Adão não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal fazia parte desse processo. Fazia parte do processo dele permanecer em Deus, dele decidir permanecer em Deus. Ninguém comeria da árvore do conhecimento do mal. E aí é o ponto-chave para que a gente possa entender a queda do homem. Comer da árvore só seria tentador se o homem duvidasse que conhecia o bem através dessa comunhão com Deus. Perceba que o pecado do homem ele foi extremamente grave.
O homem ele desfrutava de uma comunhão com Deus, da bondade de Deus, e ele duvidou de que isso seria bondade. Ele achou que poderia haver algo além disso. Basicamente, ele achou que poderia ser bom sem Deus. E a decisão de Adão foi uma decisão por independência. O que separou agora o homem definitivamente mau do Deus bom. A partir da queda do homem, toda a descendência de Adão, que inclui eu e você, nasceu separada de Deus, à semelhança de Adão. Perceba agora que toda a descendência de Adão, toda a humanidade, agora não é mais imagem e semelhança de Deus, mas sim imagem e semelhança de Adão. Ou seja, a descendência ela nasce morta espiritualmente. Ela nasce separada da fonte de vida, que é Deus. Então veja que é muito importante entender o porquê nascemos separados de Deus. E é justamente porque Adão ele era o representante de toda a humanidade. E o que ele fizesse traria consequências para toda a descendência. Por exemplo, se você é pai ou mãe, suas decisões elas geram consequências para os seus filhos. Mas os seus filhos não são indesculpáveis por conta da forma que eles foram criados. Só que a questão de Adão é muito mais profunda, porque se trata de uma questão de natureza. Nascemos com a descendência de Adão, ou seja, houve uma morte espiritual, houve um rompimento espiritual. Então isso nos ajuda a entendermos um pouco sobre o peso da queda, o tamanho do pecado. E o mal, ele é a corrupção do bem. Deus é eternamente bom e a bondade só está em Deus. Qualquer ser só pode ser considerado bom se permanecer em Deus. Sem Deus, ele será obrigatoriamente mal. E é o que aconteceu com o homem e conosco. E é o que iremos falar no próximo vídeo.